Números, capítulo 13, versículo 25 a 33, acompanha a leitura em nome de Jesus. Eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Feche teus olhos um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, ministra-nos a Tua palavra, ensina-nos a discernir a Tua voz, no meio de toda essa turbulência, de toda essa poluição sonora, diante de tudo isso que é dito. Senhor, ensina-nos, dá-nos sensibilidade, fé, confiança. Fala conosco nessa hora, Pai, para que sejamos abençoados pela Tua palavra, que sejamos alimentados nesses dias, fortalecidos, nutridos, sarados, curados, renovados, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém? Amados, eu quero compartilhar essa palavra com você, e o tema é um tema bastante, para mim, sugestivo. Qual a notícia estamos seguindo? Nós estamos, como eu falei na oração, há muitas informações, muitas notícias, muitas coisas sendo ditas. Ok, equipe, aqui se tiver uma aguinha, pode ser. Então, há muitas coisas sendo ditas, há muitos relatórios estarrecedores, né? Nós estamos vivendo um dia mau, um dia de adversidade, um dia onde as coisas estão confusas, onde há um desafio à frente, e tem projeções catastróficas. Algumas pessoas fazem projeções de catástrofes, outros muito simples, mas outros muito. Então há muita controvérsia, muita confusão, muita opinião, e ainda mais hoje, nesse tempo de mídia social, além de todas as informações que recebemos, cada um ainda tem a sua opinião. Então isso tem gerado muito transtorno, muita dificuldade. Mas eu quero passar para você nessa noite, chamar você a atenção, que a despeito de todas essas relatórios e informações, há uma promessa. Há uma promessa do Senhor. E aí o que nós queremos é entender o que o Espírito Santo, o que o Espírito do Senhor está falando nesses dias. Amém? Essa é a questão. Vamos entender o contexto desse texto. O povo saiu do Egito, você conhece essa passagem, todos conhecem essa história, né? O povo saqueia lá o Egito, e o mar se abre, o povo atravessa, o exército de Faraó fica ali sepultado no mar, e o povo começa a atravessar uma peregrinação. E, amados, algum tempo depois eles chegam em Cádiz Barneia, que é o lugar da travessia, seria o lugar onde de fato agora eles iriam adentrar na terra, eles iriam agora, então se cumpriu a promessa, aleluia, tanto tempo esperando. Agora eles já saíram do Egito, já atravessaram o deserto, e agora estão prontos a entrar na terra, e Deus
Deus manda Moisés, Moisés envia os espias, e manda eles trazerem relatório, prepara tudo isso, e ele vai, envia um de cada tribo, 12 tribos, então 12 homens, 12 príncipes de Israel, 12 líderes das tribos, eles vêm então, e eles começam a trazer esse relatório, e aí 40 dias depois, eles vão andando ali naquela terra, durante 40 dias, esses espias, eles observam a terra, eles entram ali, então eles têm durante 40 dias, eles vão juntos, numa caravana, num propósito, numa missão, de olhar a terra e trazer um relatório, e poder observar, e preparar a conquista. Aqueles homens, eles eram príncipes, eles eram chamados por Deus para preparar a conquista. Então o Senhor não mandou ali com uma função simplesmente de ver. Não, eles eram guerreiros, eles eram conquistadores, eles eram aqueles que iriam agora entrar na terra e de fato tomar a terra, ver a estratégia, ver o caminho da entrada. Todo o povo fica aguardando. Durante 40 dias, eles entram ali e eles rodam todas aquelas cidades, toda aquela terra. E no final de 40 dias, então, é o texto que lemos. Eles chegam com um relatório e diz: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação de Israel. Eu imagino, irmãos, uma grande expectativa. 40 dias depois, chega a notícia: finalmente os 12 enviados chegaram. Então junta todo mundo. Talvez ali ao redor do tabernáculo, na porta do tabernáculo, no lugar da congregação, todas as tribos separadas ali, as 12 tribos, e todos ali prontos para ouvir o relatório. Havia uma expectativa, todos estavam alegres, porque Deus fez milagres, Deus fez coisas maravilhosas, e agora nós vamos entrar. Então finalmente, preste atenção, acabou a escravidão do Egito, e agora vamos conquistar. E quando vem o relatório, eles começam, a primeira parte do relatório é muito boa. Ele diz assim: fomos à terra que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Se você olhar nos versículos anteriores, eles trazem um cacho de uva, versículo 23 assim: depois que vieram no vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romães e figos. Irmãos, 2 homens para carregar um cacho de uva. Provavelmente um cacho de uva que pesasse em torno de 15 a 18 quilos. Uau! E eles falaram: verdadeiramente a terra mana leite e mel, aí está o seu fruto. E o povo deve ter dito: aleluia, glória a Deus. Só que eles continuaram. E aí eles disseram: mas, irmão, eu quero dizer para você que tem gente que sempre tem um mas na vida. Tem gente que tem um relatório parcial, que sempre tem um mas. Muitas notícias hoje, elas são assim, mas, e aí ali começa o problema. E aí quando eles começam: mas o povo que habita na terra é poderoso, as cidades são fortificadas, as pessoas são muito grandes. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, e disseram onde ele morava cada um, e começaram a dizer: olha, é muito difícil, as cidades são fortificadas, as cidades, eles têm armas modernas, eles têm aparamento de guerra, e começaram a narrar tudo aquilo que poderia esmorecer o coração das pessoas, tudo aquilo que começou a ruir as expectativas, a esperança. E 10 desses homens começaram a trazer esse relatório. No meio daquele relatório, Caleb então fez calar o povo perante Moisés. A Caleb deve ter ficado indignado, irado. Eu não sei, eu não acho que Caleb falou assim: gente, por favor, posso falar? Espera aí, gente. É assim, não, eu acho que Caleb viril, chegou e falou: atenção, preste atenção, calai-vos. E Caleb trouxe um relatório, porque o texto diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Por quê? Porque quando o povo começou, os 10 espias começaram a trazer o relatório negativo, o povo começou a ficar alvoroçado. Onde havia alegria, começou a haver desespero, começou a haver angústia, começou a haver pressão, e cada um, lembre-se que cada príncipe era de uma tribo.
Israel ainda não era um povo, Israel era um amontoado de tribos. Davi depois transforma Israel em um povo, traz a unidade, mas ali ainda era um povo ainda tribal, com facções no meio do povo. E aí começa, se o príncipe daquela tribo falou algo, eles creram, e outros foram assim, até que Caleb levanta a sua voz e tenta, e se levanta e começa a falar: olha, se o Senhor for conosco, se o Senhor for conosco, subamos animadamente, possuamos, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram, os outros 10, começaram a dizer: não poderemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E aí eles começaram a infamar a terra, começaram a amaldiçoar a terra, começaram a praguejar sobre a terra. Eles começaram a dizer que a terra era uma terra que devora os seus moradores. Bom, se moradores eram poderosos, fortes, como é que a terra devorava os moradores? Todo o povo então começou a clamar, a ficar indignado. Então eles começaram, amados, a trazer um relatório, uma notícia que roubou o coração do povo, que entristeceu, que enfraqueceu o coração daquelas pessoas. E eles começaram até mesmo a dizer: nós somos diante deles como gafanhotos. Aos nossos olhos, isso é muito importante esse detalhe, aos nossos próprios olhos somos como gafanhotos, assim também lhes parecíamos. Então as pessoas, o relatório dos 10, e de um lado ficam 10, e de um lado ficam 2. E aí a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui hoje, amados, é que a opinião da maioria não anula, as promessas. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Quando o povo ouve a voz de Deus e crê, então a palavra de Deus, a voz de Deus é enxertada no coração do povo. Mas a maioria não anula as promessas. Eu quero que você entenda isso. A visão da maioria não anula o que é certo e o que é errado. O que Deus está falando. Nem sempre Deus fala a todos. Deus falou especificamente ali a Josué e Caleb. Ou seja, na verdade Josué e Caleb, a Bíblia diz que houve neles outro espírito. E nós vamos falar mais para frente sobre isso. Mas eu quero que você entenda que a voz da maioria, a maioria não anula as promessas de Deus. Outra coisa que eu quero falar para você aqui é que as circunstâncias não definem a realidade. Diga comigo: as circunstâncias não definem a minha realidade, nem definem o agir da mão do Senhor. Deus não age mediante circunstâncias favoráveis. Deus age mediante a sua palavra, mediante a sua promessa, mediante a sua fidelidade, mediante os seus princípios. Então, as circunstâncias não define o agir de Deus, não define a realidade, não define o que Deus pode ou o que Deus não pode fazer, o que Deus vai ou o que Deus não vai fazer. Porque aqueles homens, eles olharam, todo aquele povo começou a ouvir o que os 10 disseram. E aí eu creio que existe uma pergunta clássica que surge nessa hora. Devem ter dito assim: quer dizer que todos os 10 estão errados, só vocês 2 é que estão certos. Quem já ouviu isso? Todo mundo, né? Quer dizer que todos os 10 estão errados, só Josué e Caleb é que estão certos. Os escarnecedores sempre aparecem. Escarnecedores sempre aparecem. E aí, amados, veja bem, o que acontece com aquele povo? O texto diz que por causa daquela situação, eles ainda queriam destruir Moisés, queria ferir aqueles homens. E Deus disse, então Deus se levantou. Olha o que diz o capítulo 14, versículo. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em alta voz aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Por que será que sempre o líder é que toma a culpa, a responsabilidade? E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito,
ou mesmo neste deserto. E aí começaram a se revoltar, a se rebelar contra Moisés e Arão, e aí o Senhor aparece, quando eles estavam para, não vou ler o texto todo, mas quando eles estavam preparados para apedrejá-los, a glória de Deus vem e aparece na tenda da congregação. E aí, meu irmão, aconteceu algo maravilhoso. Deus apareceu no meio do povo, e aí todos, eu não sei se caíram por terra, eu não sei se ficaram paralisados. Eu sei que Moisés entra na presença do Senhor, Moisés vai estar com o Senhor, e Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo agora, e de ti eu vou fazer uma nação nova. E Moisés fala: não, Senhor, não faça assim, porque senão o teu nome vai ser blasfemado entre as nações da terra, porque eles vão dizer que o Senhor tirou ele do Egito, mas não teve força, não teve poder para colocar na terra da promessa. Não, Senhor, não faça isso pelo teu nome, Senhor. E Moisés entra como um intercessor. Moisés, um homem tremendo, com um coração tremendo, ele pede a Deus misericórdia, ele pede a Deus e fala assim: perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste este povo desde a terra do Egito. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Olha que coisa! Só, irmãos, que Deus fala para Moisés: Moisés, 10 vezes esse povo se levantou, irmãos, em poucas semanas o povo se rebelou contra Deus 10 vezes. E ali o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu perdoo este povo, agora eles não vão entrar na terra, eles vão morrer aqui. Eles só vão entrar na terra depois que o último dessa geração morrer. Eles não vão possuir a terra, somente a nova geração, aquela geração que eles disseram que seriam escravos, que seria tornado escravo, que seriam cativos, essa geração vai ser a geração da conquista. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: nós podemos ser a geração dos murmuradores, mas podemos ser a geração que vai conquistar a terra. Eu quero dizer para você que você foi chamado para Deus, você jovem, você homem, você mulher, você adolescente, você foi chamado por Deus para ser a geração que vai entrar na terra. E aí então o Senhor diz: vão passar, para cada dia que eles murmuraram, para cada dia que eles passaram dentro da terra espiando, será um ano de juízo. E então o povo ficou 40 anos peregrinando pelo deserto, sem poder entrar na terra. E aí eu quero dizer algo para você muito importante: não adie as tuas lutas, não adianta adiar as guerras. Você está entendendo? Tem coisa que você tem que enfrentar na sua vida, então enfrente logo. Enfrente logo. Se vista de fortaleza, de fé, busque no Senhor e aí em frente. Porque sabe o que aconteceu com esse povo? Eles 40 anos depois tiveram que enfrentar os mesmos gigantes, as mesmas cidades, as mesmas fortalezas, as mesmas muralhas, os mesmos portões, as mesmas armas. Pelo contrário, talvez agora o inimigo estivesse até mais forte. Então a única coisa que eles fizeram foi adiar as lutas. E não adianta adiar a luta, meu irmão. Não adie as tuas lutas. As lutas deles foram adiadas. Simplesmente você não vai poder fugir do que tem pela frente. Nenhum de nós pode fugir do que tem pela frente. O Senhor não nos chamou para fugir das situações que temos que enfrentar. Pelo contrário, o Senhor, Ele sempre diz: eu vou estar com você no meio da luta, eu vou estar com você no meio da guerra. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se descer as águas, não vão te afogar, porque eu, o Senhor, estarei contigo. Foi isso que eles esqueceram. Eles esqueceram que o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. Nós não podemos esquecer, Brasil, não podemos esquecer que o nosso Deus é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos senhores, que o Brasil é terra do Senhor. São anos semeados de choro, de lágrima, de oração, de intercessão, de guerra espiritual. Gente que veio antes da gente. Nós que já temos uma caminhada e estamos há anos profetizando sobre os céus no Brasil, uma mudança, uma restauração. Então entenda, meu amado, não adianta você adiar a luta, não adianta você adiar a guerra. O Senhor, Ele tem milagres para operar através da nossa vida. Quarta coisa que eu quero falar para você aqui, é que o medo pode roubar a tua
promessa. Diga para quem está perto de você: não deixe o medo roubar a tua promessa. Não deixe que o medo roube as promessas que o Senhor tem para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Não deixe que o medo, não deixe, não, diga não, porque ali estava Calebe, e a palavra do Senhor disse: de toda essa geração, somente Josué e Calebe, porque houve nele outro espírito. O versículo 30 do capítulo 14 diz: não entrareis nessa terra, a respeito da qual eu levanto a mão, a qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão no deserto. Misericórdia. Mas a verdade é essa: que quem murmura, quem desiste, quem não crê, acaba perecendo sem ver a promessa. Então, amados, entenda bem isso. O medo, por que aquele povo retrocedeu? O medo. Medo e falta de fé são complementos, caminham juntos. Medo, desconfiança, falta de fé, insubmissão, rebelião, está tudo agarradinho. Porque veja bem, o medo pode roubar a tua promessa. O Senhor já havia dado prova do seu poder. O Senhor abriu o mar, o Senhor mandou praga, o Senhor abriu o mar, o Senhor transformou água amarga em água doce, o Senhor abriu a rocha, o Senhor deu vitória sobre os inimigos quando eles não tinham nem arma direito, e eles prevaleceram. O Senhor abriu portas, o Senhor enviou maná, o Senhor enviou codornizes, o Senhor fez coisas maravilhosas para a vida deles. O Senhor deu prova. Irmãos, Deus nos dá prova. Será que Deus é digno de confiança? O que você acha? Será que Deus é digno de confiança? Mas aqueles 10 espias, aquelas tribos, viraram as costas para Deus, rejeitaram a promessa de Deus, por causa de um relatório, por causa de uma notícia. Qual a notícia você está direcionando a sua vida? Qual notícia você está seguindo? Para qual direção o que você está ouvindo está direcionando a tua vida? Porque a notícia, ela vem pelo seu ouvir, ela entra pelos nossos ouvidos. Então nós precisamos entender que o medo não pode nos roubar. Não, o medo, irmãos, mudou até a autoimagem deles. Olha o que eles disseram: não, porque nós somos diante dele, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. O que você faz com um gafanhoto? Você pisa, esmaga. Assim eles se viam. Como é que você tem se visto? Como é que nossa alma está nos levando a nos ver a nós mesmos? O mundo vai sair dessa pandemia, dessa situação, entendendo uma coisa: a gente não pode viver dependendo da China, não pode viver dependendo de país nenhum. Nosso país tem que ter indústria, tem que ter produção, tem que ter tecnologia. Nós precisamos, o mundo inteiro ficou escorado na China. Por quê? Porque lá eles produzem as coisas mais baratas. Então, às vezes, por causa de R$10, R$20, por causa de 25%, manda fazer na China. Tem loja de roupa aí que, em vez de fazer roupa aqui no Brasil, manda fazer na China. Por quê? Porque uma bermuda que aqui é 40, lá sai a 30. Então, manda vir da China. E aí, com isso, o emprego no Brasil. Qual o problema de você pagar um pouco mais caro para ter um produto brasileiro? As nações do mundo vão ter que acordar para isso, irmão. Entenda, eu não quero entrar nessa veia aqui profética aqui, eu quero falar só sobre esse tema, mas entenda que nós precisamos entender, todos nós precisamos entender, que muitas vezes nós, por causa do medo, nós nos
autodiminuímos, nos vemos como incapazes, como infelizes, como aquela música, eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Quem sou eu? Quem sou eu? Oh. Eles se viram assim, mas sabe por que é isso? Para justificar uma alma amedrontada, para justificar uma alma incrédula. Escuta, meu amado, escuta o que eu estou dizendo para você. E nessa noite, receba a força de Deus. Porque a diferença, quinta coisa que eu quero falar, a diferença está exatamente em que espírito nós abrigamos. Em que espírito nós nos abrigamos. Porque a palavra de Deus diz que Caleb houve nele outro espírito. O versículo 24 diz, porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e aqui não é espírito com letra maiúscula, é Espírito Santo. É espírito humano, de inclinação humana, de percepção humana, de alma, ok? Houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Aleluia! Aleluia! Houve em Caleb outro espírito, houve em Josué outro espírito. Havia um espírito em 10 espias ali, espírito de medo, espírito de covardia, espírito de incredulidade, mas em Josué e Caleb houve um espírito, e aí eu quero abrir para você, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, de conquista, de sabedoria. Aqui moderação não é timidez, é sabedoria. Amém? Então diga, eu sou forte, eu sou amável e eu sou sábio. Estão na tua vida, meu amado, amor, força e sabedoria. Estão disponíveis para você graça, sabedoria e força. Então isso já estava na vida deles, mas eles decidiram se abrigar no espírito de temor, e isso pode parecer uma piedade, uma coisa Nutella, uma coisa tão fofinha, porque muitas vezes hoje nós buscamos no prazer, na autorrealização, mas eu estou falando isso para todos, para mim, para você. Muitas vezes nós buscamos o nosso conforto, queremos as coisas fáceis. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas Ele disse, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Isso não basta para você? Precisa bastar para nós. Isso precisa ser suficiente. Saber que o Senhor dos Exércitos está conosco tem que ser suficiente. Porque o espírito de temor não pode estar na sua vida, porque Deus não te deu o espírito de temor, Ele te deu o espírito de fortaleza, Ele te deu o espírito de amor, te deu o espírito de sabedoria. Amém? A melhor notícia sempre será a das promessas do Senhor, porque elas são imutáveis, elas são perfeitas, independentes do caminho da paisagem. Escute, meu irmão, não depende da paisagem, não se pegue à paisagem, porque muitas vezes a paisagem te traz preocupação, mas saiba de uma coisa, Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque quando eu olho para frente, o Senhor está comigo, quando eu olho para o lado, o Senhor está do meu lado, quando eu olho para trás, o Senhor está me cercando, quando eu olho para cima, o Senhor é minha cobertura, eu estou blindado. Nós estamos blindados. Eu não estou dizendo isso, irmãos, que ninguém vai pegar a doença ou que você não vai ter problema, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que de alguma forma o socorro do Senhor já está sobre a tua vida, o livramento do Senhor já está sobre a vida. Nós muitas vezes estamos apenas adiando as guerras, adiando as lutas, mas a melhor notícia é que o Senhor, Ele está conosco. Eu quero que você entenda, havia um plano lindo de Deus. Eu fico imaginando, eu me permito isso, me desculpe, mas eu me permito desenhar uma outra história diferente dessa. Eu me permito
imaginar uma história naquele dia diferente, quando aqueles 12 espias, depois da palavra de Josué e Caleb, eles dissessem: não, eles estão certos, vamos sim, vamos com tudo, porque Deus está conosco, o Senhor vai fazer. E aí eu imagino aquele povo celebrando, e aquele povo se alegrando no Senhor, e dizendo: o Senhor de fato, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu imagino que nós teríamos uma outra história, uma outra narrativa bíblica, teríamos uma conquista. Talvez Deus se agradasse tanto daquele povo, que não lhes permitisse nem mesmo fazer uma guerra, porque a Bíblia diz que depois, 40 anos depois, quando eles foram conquistar a terra, Josué e Caleb, não mais Moisés, Josué e Caleb, o Senhor enviava as vespas diante deles. Sabe o que é isso? Uma cidade fortificada, ninguém entra, ninguém sai, só que o Senhor manda uma nuvem de vespas, e aquela cidade toda. Então o povo, em muitas guerras do povo, depois eles não tiveram que lutar. Algumas o Senhor falou na história de Israel: simplesmente levante a mão, simplesmente toque buzina, simplesmente quebre o vaso com Gideão, simplesmente cante louvores, simplesmente adore, simplesmente clame. Deus é o Deus de maravilhas, Deus é um Deus tremendo e maravilhoso. Então eu creio que havia um plano lindo de Deus. Tudo isso, irmãos, era apontando para a promessa de Jesus. Quando Deus nos pede que creamos nele, Ele já tem tudo resolvido. Essa semana, ontem, numa live na minha família, numa videoconferência, nós tivemos um culto em família, e aí cantamos, orei, o pastor Alexandre, que é um primo, que é pastor, trouxe uma palavra, e eu compartilhei com eles que essa semana eu fiquei pensando na volta de Jesus, e eu falei, e eu pensei, e isso aconteceu comigo durante a semana, e eu compartilhei ali, que essa semana eu fiquei pensando na volta do Senhor. Eu falei: Senhor, vai ser tão bom, se o Senhor voltar, quando o Senhor voltar, ai que coisa maravilhosa, nós vamos estar diante do Senhor, vamos estar e vamos encontrar pessoas queridas, pessoas amadas que já foram, pastores que abençoaram tanto a nossa vida e que já partiram para a glória, parentes, avós, irmãos que foram antes de nós. E aí muitas pessoas ficam tão presas a essa vida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: essa terra, essa realidade, ela é passageira. Eu não quero dizer para você que não tem problema, que morrer, não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, eu estou dizendo para você que Deus vai, eu já falei isso essa semana, Deus está abrandando a sua mão, pelo menos é o que eu tenho no meu espírito, que o Senhor já abrandou a sua mão, e aquilo que viria não virá, o juízo que viria não virá, o Senhor já travou, o Senhor já reteve a sua mão, graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que a nossa esperança não está aqui, não está no conforto dessa terra. É claro, temos muita coisa para fazer, seríamos totalmente egoístas se disséssemos: ah, Senhor, vem agora, e porque o povo iria perecer, muita gente perecer sem o Senhor. Mas é claro que temos uma obra muito importante para fazer nesses dias. Mas, irmãos, a nossa esperança está no Senhor. Josué e Caleb entenderam que o medo poderia impedi-los de conquistar a herança do Senhor, a promessa do Senhor. Há uma promessa. Jesus, no Getsêmani, Ele também venceu o medo, Ele venceu a dor, Ele venceu a dúvida, Ele venceu todas as incertezas, e sozinho, isolado, entregou a sua vida naquele monte, por mim e por você, dizendo que, como Ele disse ao ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor, Ele veio para nos dar libertação, cura, salvação, vitória sobre todas as coisas. Mas é necessário vencer o medo e confiar no Senhor.
Por isso a palavra do Senhor hoje para nós, para a igreja, para você que hoje está nos ouvindo, é que você vença. Ouça a notícia que vem da cruz. Não ouça a notícia que vem das mídias de A, B, C ou D. Ouça a notícia que vem da cruz. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. A notícia que vem da cruz é: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, afadigados, atribulados, e eu vos aliviarei. Amado, em nome de Jesus, nós precisamos renovar a nossa posição em Deus, renovar a nossa posição em Cristo. Eu quero nessa hora orar com você. Eu quero orar por você que hoje está se sentindo amedrontado, abalado, que está sentindo, talvez você já comece a ficar preocupado como vai ser. Talvez um pai, uma mãe já, como é que vai ser os meus filhos se eu morrer, se isso, se aquilo, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, e talvez você já entre numa situação de pânico, de angústia, e eu quero dizer para você: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa palavra não é só para quem não é crente, mas é para todo aquele que se encontra em aperto, em dificuldade. A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar, coloque a mão no seu coração. E se você hoje quer e precisa entregar a tua vida ao Senhor, se você hoje quer parar de dar ouvidos à notícia do mundo, à notícia do pecado, mas você quer dar ouvidos à notícia da palavra, que são as boas novas do reino, o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a transformação de todo aquele que crê. Então hoje, essa é a notícia que tem que invadir o teu coração. É por essa notícia que você tem que seguir e dirigir a tua vida. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar.